Prontinho. Começou. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer, Boa tarde. Boa que honra tarde. receber vocês, seja bem-vindo. Orgulho desse projeto tão incrível que a gente tem, que foi uma parceria da Human Rights Campaign Foundation com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e também aqui nós do Instituto Mais Diversidade. Acho que o objetivo dessa conversa é que a gente possa conversar um pouquinho sobre panorama, sobre contexto, sobre o histórico, né, de onde a gente parte e onde que a gente chega, também entender um pouquinho sobre os critérios objetivos da pesquisa e também tirar dúvidas de vocês, todas as dúvidas que vocês tenham. Acho que primeiro eu queria só quebrar um pouquinho do susto, porque eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com diversidade e inclusão, né, Rê, que estão assustadas com o que o governo norte-americano tem feito lá com a falta de Eu tô bem diversidade. assustado, né? Você tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Não o fiquem. Brasil, o Brasil não é os Estados Unidos, o nosso presidente não é o Donald Trump, o nosso governo federal não tem tomado as decisões estranhas que têm sido tomadas pelo governo norte-americano. É importante mencionar também que existe uma diferença básica na legislação. Quando você olha até o aparato normativo norte-americano, ele não dá praticamente suporte nenhum para ações afirmativas, tanto é que em 2023 a Suprema Corte norte-americana, que também já tinha uma posição mais conservadora, decidiu inclusive abolir as cotas raciais para as universidades norte-americanas. E quando você olha no centro do que tem sido anunciado nos decretos do executivo norte-americano, Trump tem usado a expressão recrutamento ilegal. Recrutamento ilegal, exatamente para atacar e fazer frente às ações afirmativas, que pela leitura do governo norte-americano, elas são ilegais nos Estados Unidos, tá? É importante a gente dar esse zoom in para a questão de ações afirmativas e metas, porque é isso que está no cerne do debate, tá? Quando a gente olha entre algumas reportagens, muitas delas são sensacionalistas e elas anunciam que, por exemplo, o McDonald's parou de trabalhar completamente com todas as suas ações de diversidade e inclusão em todo o mundo. E é uma mentira, tá? As notícias, o tom das notícias, elas têm sido sensacionalistas porque elas têm sido puxadas por ativistas conservadores norte-americanos através de um movimento de internet. Então elas assustam sim, só que é importante a gente dar um zoom in para a gente entender que não é essa catástrofe que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? O foco de resistência lá, principalmente do governo norte-americano, tem sido as ações afirmativas, principalmente de recrutamento, tá? Ações de recrutamento com base nos critérios ali identitários que a pauta de diversidade e inclusão tem, mas se lá nos Estados Unidos está sendo debatida a legalidade dessas ações, aqui no Brasil a gente tem respaldo institucional e normativo para trabalhar esses temas, tá? O Brasil, para quem não sabe, ele incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro em 2022 a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, Preconceito, toda forma de discriminação, e ela passou por um trâmite legislativo em que ela foi aprovada por 3/5 das nossas duas casas, tanto da Câmara como De do Senado. deputados? Exato. E ao passar por esse processo legislativo, ela foi incorporada ao nosso aparato constitucional. Então, ela tem peso de Constituição, tá? Não só isso, ela passou por uma ritualística de tratados de direitos humanos. Isso dá um peso maior. Dentro da nossa Constituição, existem algumas diferentes cláusulas. Algumas dessas cláusulas, pelo cerne da nossa Constituição, são consideradas cláusulas pétreas. O que que isso quer dizer? São cláusulas que não podem ser removidas da nossa Constituição. Ninguém consegue mexer nelas. Nenhuma emenda constitucional consegue alterar. E quem é que ganha esse status especial dessas cláusulas pétreas? São as cláusulas de direitos humanos. São as cláusulas de direitos humanos. Então, quando o nosso ordenamento jurídico incorpora a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e o termo ações afirmativas está figurado lá com peso de norma constitucional e de cláusula pétrea, ninguém consegue tirar isso de lá, tá? Então, se nos Estados Unidos está sendo debatido se trabalhar ações afirmativas é legal ou não, no Brasil a gente tem todo o suporte normativo para que a gente trabalhe. Tá? O nosso governo está de olho, devem ter algumas movimentações vinda do Ministério de
dos direitos humanos nos próximos dias também para debater esse tema com as organizações. Então, acho que era mais para a gente também ter um pouquinho de calma e não ficar comparando com o que acontece nos Estados Unidos, porque se lá existe um momento de tentativa de retroceder para a pauta, aqui no Brasil isso não é esperado. Não é esperado, tanto é que eu lancei um desafio informal para o nosso querido time do Instituto, que esse ano, nessa pesquisa aqui da Human Rights Campaign, a gente consiga o dobro de empresas que a gente teve no ano passado, tá? É claro que está sendo gravado, viu, Joy? Eu vi que você está rindo de mim, mas eu vi que... por que que a gente está fazendo esse desafio positivo aqui dentro do Brasil? Para mostrar que o cenário é completamente diferente, né? A Human Rights Campaign Foundation está sendo atacada pelos movimentos conservadores norte-americanos. Então, se isso está acontecendo lá, a gente vai deixar claro que aqui no Brasil não é os Estados Unidos, o cenário de lá é bem diferente daqui. Aqui no Brasil não existe essa bagunça que existe lá nos Estados Unidos, né, Rê? Então, acho que mais para a gente começar um pouquinho entendendo que os cenários são diferentes e se lá está tendo uma desaceleração da pauta, é uma oportunidade da gente acelerar aqui e posicionar o Brasil no lugar que ele deve ser, que é de ser uma potência, uma liderança global no tema das pautas de diversidade e inclusão. Dito isso, eu queria só lembrar que essa ferramenta não é só uma pesquisa que vocês vão conseguir algum tipo de reconhecimento, ela é realmente uma ferramenta de diagnóstico, é uma ferramenta de gestão. A Gabi vai falar para vocês mais para frente um pouquinho ali dos critérios, do que é avaliado, e vocês vão ver que ao utilizar bem essa ferramenta, vocês conseguem inclusive ter um roadmap ali do que eu posso trabalhar nas pautas de inclusão voltadas para a população LGBTQIA+, nesse e nos próximos anos da minha organização. Então, ela é uma super ferramenta para operadores da pauta de diversidade e inclusão, para lideranças de grupos de afinidade, para gestores das pautas de diversidade e inclusão. Então, usem bem essa ferramenta como uma ferramenta de gestão, porque ela foi feita com uma robustez metodológica gigantesca, tá? Então, usem ela também para conseguir extrair valor e levar as pautas de diversidade e inclusão da sua organização para o próximo nível. Acho que essa turbulência na pauta de diversidade e inclusão nos dá a oportunidade não de ficar com medo, não de retroagir, mas de levar a pauta de diversidade e inclusão para o próximo nível. E essa ferramenta aqui que a gente oferece para vocês através dessa parceria do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, do Instituto Mais Diversidade e da Human Rights Campaign Foundation, é uma oportunidade única de realmente entender onde que eu posso direcionar a pauta. Dito isso, feita essa breve apresentação, eu quero convidar o incrível Reinaldo para fazer as suas considerações sobre os temas da mesa. Bem-vindo, Rei! Eu reforço o que você falou, mas aquele lembrando Paulo Freire, né? O esperança de que essa crise não chegue aqui, é porque vocês estão aqui, nós estamos aqui, nós organizações, olha, no Brasil a gente criou um fórum de empresas e direitos LGBTI+. A gente tem uma empresona de consultoria incrível, que é a Mais Diversidade, que criou o Instituto Mais Diversidade, outra organização importantíssima. Então, a gente tem, do ponto de vista de instituições, de coisas, as condições para resistir. Então, não é uma esperança de quem está sentado aí esperando as coisas acontecerem, mas de quem está agindo, viu? É difícil, viu, João? Porque tudo que a gente fez no Brasil em diversidade foi imitando os americanos. Se eles agora fazem, né, eles criminalizaram a diversidade. Não é só dizer assim, eu não simpatizo com esse tema. Eu penso que ações afirmativas não são legais. Agora lá está criminalizado, tem ordens. Isso afeta, assim, as nossas empresas, a gente está de olho em dados para ver, né, esse alerta que o João faz e dizer assim, cuidado, não seja você o que vai fazer essa reprodução da cultura americana aqui e parar de contratar, de fazer. Mas nós aqui, profissionais, né, vocês estão dentro das empresas, a gente está de olho também em como apoiar vocês do ponto de vista dessas organizações, o Instituto Etos, o Mover, Mulheres 360, o Pacto pela Equidade Racial, a Reis, as organizações todas, como é que a gente apoia vocês, por quê? Porque a gente convive com trampista dentro das nossas empresas, a gente convive com pessoas que falam lá, que bom, fim das ações afirmativas, fim das coisas todas. É triste ver esse momento, né, de criminalização do tema. E temos que olhar para os dados, viu? Um dado que eu já estou acompanhando é que caiu bastante o número de contratação de pessoas trans.
O dado não traz, mas eu tenho certeza que é o número de pessoas trans negras. Porque quem vai pagar caro, como sempre pagou, são as pessoas negras. Por isso que nós todos juntos, os fóruns todos, o Gerações do Futuro do Trabalho, o Fórum LGBTI+, tudo essa semana nós vamos estar lançando um manifesto dizendo: você trabalha com mulher, com pessoa com deficiência, não sei o quê, nossa prioridade são pessoas negras. E aqui, o nosso... essa iniciativa, mais do que nunca, já estamos indo para a quarta edição, mais do que nunca ela se torna relevante. Por quê? Porque ela envolve dados, né? Porque ela envolve dados, porque ela envolve concretude, é muito criterioso, né? A Gabriela vai explicar aí o questionário desse ano. A gente sempre eleva o patamar. O ano passado, 64%, quase 64% das empresas foram reconhecidas com a nota máxima, né? As 124 empresas, que o João está falando da gente triplicar, não é isso? Vamos para 500 empresas daqui a pouco. Exato, triplicar agora. 76 foram certificados, 64% das empresas participaram. Então, mais uma força brasileira, tem qualidade aquilo que a gente está fazendo. Esses indicadores, né, João, que a gente desenvolveu com muito carinho, olhando, misturando lá o Human Rights Campaign com a realidade brasileira, os 10 compromissos do Fórum, as práticas todas nossas, o nosso conhecimento, a gente criou um conjunto de dados para a reputação da empresa realmente ser conferida, aferida e demonstrar ali: eu sou uma empresa bacana para trabalhar. Nunca porque é perfeito, né? Isso no fórum, eu vivo dizendo, o lema desse ano, aliás, todo ano eu crio uma frase de efeito lá. Nós não queremos perfeição, a gente quer compromisso, consistência e compromisso. E porque isso resulta nisso, ó, 64% das empresas tiveram um resultado máximo o ano passado, não é isso? É incrível. Então, isso é o jeito da gente aqui resistir, não tem outro. Essa atividade, ela é política também. Falar: eu quero participar desse negócio só para ver minha marca lá bacana, para ser uma marca empregadora legal, para o mundo vir, vem, pode ter que vem, mas é uma atividade política, onde a gente está dizendo: nós acreditamos na diversidade como fonte de adição de valor, nós gostamos de gente, né? É, coisas que eu escutei ao longo dessas 4 edições, que é bacana. Um homem branco, sabe, bem nutrido, criado a Danoninho, hétero, cis, sem deficiência, tal, dizendo: eu também me guio por essas referências que vocês estão criando, que tem a Época Negócio, que tem o Prêmio da Parada do Orgulho LGBTI+, especificamente no nosso tema, né? Envolve várias questões lá, mas também o tema empresas, né? Ah, essas pessoas dizendo: eu quero trabalhar em empresa que respeite os outros. Esse cara interessa para a gente, né? Então, não são só as pessoas LGBTI+, que a gente está atraindo. A gente está criando uma referência para todas as pessoas que são bacanas para as nossas empresas quererem vir trabalhar nas nossas marcas aí bacanas. Isso interessa, e não aquele sujeito encrenqueiro, aquele machista que fica: ai, que bom, né, esse negócio do Trump, porque agora eu vou ter vez de novo. Fala: você sempre teve, cara. Vocês, homens brancos, héteros, cis, sem deficiência, coisas, são 90% dos cargos de liderança, sempre foram, né? Hoje está um pouquinho menos, mas é assim, e a gente quer gente que seja bacana com os outros, que não venha com essa crítica, com essa coisa toda. Então, tenho isso em mente, né, como motivo para participar desse ranqueamento que se cria, e mais do que nunca agora é importante para mostrar: tem adição efetiva de valor. As perguntas são relevantes para exatamente demonstrar aquilo que você está fazendo. De novo, não como perfeição, mas como busca de consistência, construção da consistência e do compromisso no nosso tema aqui, como um bom lugar para as pessoas LGBTI+ trabalhar. E tenha certeza, se é um bom lugar para pessoas LGBTI+ trabalhar, fosse qualquer outro tema desse, é um bom lugar para todo mundo trabalhar. Porque quando a gente olha para alguns de nós com esse olhar de diversidade, não só de estamos olhando para o nosso umbigo, a gente está olhando para melhorar o todo, com certeza a gente está adicionando valor para toda a organização e tornando o nosso espaço bom para trabalhar para todas as pessoas, inclusive aqueles rapazes brancos
hétero, cis. Eu encontro essa turma, viu, na GV, nos lugares que as nossas empresas adoram, faculdade de primeira linha, essa coisa toda. E eu adoro ver isso, porque a diversidade supõe essa solidariedade. Quando a gente cria um marco desse, né, uma referência para dizer, olha, no tema LGBTI+, tem esses critérios, essas coisas, e essas empresas foram reconhecidas aqui, a gente está sinalizando para toda a sociedade o que é uma boa prática de gestão de pessoas, de marca empregadora, de coisa toda. Pronto, chega de falar, João. João já falou tudo. Tudo de bom. Tenham muito ânimo, viu, de convencer seus colegas, seus chefes, suas coisas, para poder participar esse ano, levar nossas marcas importantes aí para ser referência nesse país onde a gente quer ser liderança mundial. Sim, temos todas as condições para isso, não dados. Nossos dados são horrorosos, mas a nossa postura, o nosso posicionamento, aquilo que a gente construiu ao longo dos anos aqui, é bacana para a gente dizer, mundo, não desanime com esse tema, não, porque nós estamos animados, nós estamos aqui. É isso, e vamos acelerar, né, Rei? Vamos. Bora, então não é só duplicar, é triplicar, viu, galera do Instituto? Anota aí que o Rei lançou o desafio ainda mais alto. E para triplicar. Esse ano precisava sim, precisava muito. Não vamos criar essa expectativa, né? Porque senão depois vai frustrar. Ai, de 124 passou para 125. Já tá ótimo. Se mantiver os 124, for para 125, 126, tá bom. Bora, e para saber como é que a gente pode fazer isso, eu quero chamar a Gabi da nossa equipe para comentar mais um pouquinho sobre a pesquisa, metodologia, critérios. Gabi, bem-vinda. Oi, João, obrigada. Gente, boa tarde, tudo bem? Bom, como o João trouxe, sou a Gabi, né? Eu estou aqui também como time parceiro da aplicação da pesquisa no Brasil. Eu vou falar um pouquinho aqui dos critérios que a gente usa para a pesquisa. Acho que a Ravi está compartilhando aqui, se puder avançar, por favor. Aí, obrigada. Bom, acho que pode voltar um pouquinho antes, por favor. Como o Rei e o João trouxeram, né? Eu acho que a pesquisa ela realmente é essa forma, uma ferramenta muito importante de se comprometer, né, com as pessoas LGBTQIA+. E para isso são estabelecidos critérios, né? E como o Rei trouxe também, são critérios aí pensando no programa global, mas também se adapta às realidades de cada país. Então tem alguns critérios que foram pensados para atuação aqui no Brasil, mas também há critérios que são comparáveis com as outras aplicações. Por exemplo, tem a aplicação da pesquisa na Argentina, no Chile, no México. Então, isso é muito legal da pesquisa possibilitar essa comparabilidade também, né? E a pesquisa é dividida em 4 pilares, e nesses pilares há os critérios que, ao todo, somam em 100 pontos, que é o que vai garantir a certificação das empresas. Então, vou passar aqui para o primeiro pilar, por favor. Bom, então, o primeiro pilar da pesquisa investigada é em relação às políticas e benefícios inclusivos. Então, são 20 pontos possíveis nesse pilar. Então, tem 2 perguntas que são pontuadas. Nelas, vão versar em relação a políticas... Gente, desculpa, caiu alguma coisa aqui, não sei se deu para ouvir o barulho. Mas, enfim, voltando. São em relação a políticas que vão versar sobre a não discriminação ou igualdade de oportunidades e que contém explicitamente essas expressões, né? Então, orientação sexual, orientações sexuais e identidade de gênero. Aqui é importante essa atenção a realmente essas expressões constarem nessas políticas. E aqui o pessoal costuma atribuir então, um código de conduta, código de ética, a própria política de diversidade e inclusão da empresa, a política relacionada a direitos humanos também, para evidenciar. Porque cada um desses critérios, nós solicitamos um documento que comprove. Então, não basta apenas dizer, sim, faço isso daqui. A gente precisa desse documento, e o Ravi vai trazer um pouquinho mais à frente o que são os documentos válidos, para comprovar e certificar essa pontuação. Pode avançar, por favor. O segundo pilar da pesquisa é em relação a essa cultura inclusiva e melhores práticas baseadas em dados. Esse é o pilar que garante 30 pontos possíveis aqui da pesquisa, né? O primeiro é em relação a grupos de pessoas colaboradoras. Então, grupos de afinidade de pessoas LGBTQIA+, ZRDs, BRDs, que sejam realmente formais e reconhecidos pela organização. O segundo critério é em relação à responsabilidade da liderança. E aqui a gente investiga se na avaliação de desempenho de líderes sêniores, então estamos falando aí de posições de gerência, diretoria, presidência, tem métricas relacionadas à diversidade e inclusão. Então, um exemplo é remuneração variável atrelada a metas de GNI, como isso está na avaliação de desempenho da empresa.
E aqui eu acho que é muito importante considerar algumas boas práticas que observamos aí nessas auditorias que já realizamos. Algumas empresas, elas costumam, além de ter o print ali da ferramenta de gestão de avaliação de desempenho, construir um documento para nós aqui que vamos realizar a auditoria. Então, um documento que vai constar, olha, o nosso processo ele é feito dessa forma, nessa ferramenta, então traz o print ali da ferramenta que tem essa métrica, que está avaliando uma pessoa nessa posição de liderança sênior, que é o que a pergunta traz. Então, eles constroem um documento que vai justamente comprovar o que essa pergunta está solicitando. E o terceiro critério aqui desse pilar é em relação ao levantamento de dados, né? Então, se a empresa ela tem pesquisas que visam investigar de forma qualitativa a percepção das pessoas LGBTQIA+, da organização em relação a temas de pertencimento, à inclusão. Pode avançar, por favor. O terceiro pilar em relação à educação corporativa, né? E aqui são 20 pontos possíveis. Mas entre esses 20 pontos, eles estão diluídos aí em 3 perguntas. Ou seja, se dessas 3 a empresa faz 2 dessas ações, ela conseguiu os 20 pontos. Por mais que ela faça os 3 critérios, né, as 3 perguntas são sim, por exemplo, ela não vai garantir 30, porque o máximo realmente é 20. E quais são as investigações aqui que a gente coleta? Então, se existe um treinamento para as pessoas recém-contratadas, né? Então, por exemplo, no processo de onboarding de uma nova pessoa, tem um treinamento obrigatório que vai falar sobre a não discriminação, vai falar sobre a inclusão de pessoas LGBTQIA+. O segundo é se uma pessoa que passa a liderar, ou se é liderança, ela também tem treinamentos obrigatórios que vai falar sobre, por exemplo, vieses inconscientes em relação a pessoas LGBTQIA+, sobre liderança inclusiva, vai reforçar esse compromisso com a não discriminação da comunidade. E o terceiro é em relação a se todas as pessoas da organização elas têm à disposição, se elas participam de treinamentos que versam a pauta LGBTQIA+, também. E aqui é importante trazer que no documento comprobatório para esse ano, a gente adicionou ali uma tabelinha, que quando vocês forem anexar, é possível baixar essa tabela no formato Word, que a gente vai perguntar sobre o título, sobre o conteúdo, quantas pessoas já participaram desses treinamentos, e qual que é o conteúdo mesmo, qual que é a relação que comprova esse questionamento. Algumas empresas estão tendo alguma dificuldade, às vezes, de baixar por ser uma referência externa, mas é só mandar um e-mail para a gente, aqui no final da apresentação, vocês também vão ver o e-mail, que a gente consegue mandar em anexo para vocês colocarem esse documento em anexo ali para comprovação também. Pode avançar, por favor. E o último pilar é em relação aos compromissos públicos. Então, aqui também são 30 pontos possíveis. Na pesquisa, a gente pergunta aí até 5 ações, mas se a empresa fez no mínimo 3 ações em 2024, ela garante esses 30 pontos possíveis. E aqui é importante frisar que a gente está perguntando em relação ao ano passado, né? Então, se foram compromissos, ações feitas no período de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro, e a gente coloca essas diferentes categorias, né? Marketing, filantropia, impacto social, recursos humanos e fornecedores. Aí, passando aqui brevemente sobre elas, alguns exemplos. Pode avançar. O marketing, então, se a empresa tem algumas postagens na rede social sobre a comunidade LGBTQIA+, se tem algum marketing, alguma publicidade, né? Então, esse compromisso público, de fato, com a pauta LGBTQIA+. Em relação aqui ao impacto social, se é signatária do fórum, se ela patrocina alguns eventos, por exemplo, como a Feira Diversa, se ela patrocina eventos que são voltados à comunidade, se tem alguma relação aí de advocacy com organizações que tem como foco a população LGBTQIA+, são alguns dos exemplos. Os outros aqui em relação a recursos humanos. Então, por exemplo, se tem ações de captação de pessoas trans, se há mentoria para desenvolvimento, aceleração de carreira aí das pessoas LGBTQIA+, da organização. Em relação aos fornecedores, se há uma política que tenha ali numa cláusula, uma diretriz, que façam que o fornecedor se comprometa a não ter discriminação contra pessoas LGBTQIA+, ou se tem até mesmo algum incentivo para pessoas que são dessa comunidade aí para serem fornecedores, são alguns dos exemplos aqui dos compromissos públicos.
Eu vou passar agora para o Ravi, que ele vai trazer as principais dúvidas aqui que a gente já levantou ao longo desses anos da pesquisa, e ao final a gente vai abrir ali um espaço também para dúvidas. Posso comentar uma coisinha? Claro, por favor. Não desanime se a tua empresa é uma daquelas que recebeu ordens de não ter mais vaga afirmativa, de não poder fazer muitas das coisas que a gente está medindo aí. Isso vai dar impacto aqui nesse ano, que a gente tem algumas empresas que estão aí, que falaram, não posso mais fazer vaga afirmativa, não posso mais fazer coisa por conta de ordens lá da matriz. Mesmo assim, participe, porque tem muitas outras boas práticas, boas ações que dá para estar ali, estar concorrendo e estar fazendo as coisas. A gente está criando o critério brasileiro, com base na nossa legislação. O João falou, nem citou lá, porque é tanta lei, viu? Tem um decreto, 11.443, lembram? De 2023, que nós no Brasil somos obrigados a monitorar o dado de pessoas negras da admissão à demissão, passando por acidente de trabalho, essas coisas todas, 11.443, eu acho que é a lei. Então, nós temos aqui, esse é o padrão nosso, e nós vamos estar medindo isso. Então, isso vira até argumentos para dentro das empresas que congelaram algumas coisas, para não desanimar. Não desanime, participe mesmo que tenha proibições aí, né? Obrigado, isso. Reinaldo. Eu acho que é super válido, sim. Me apresentando rapidinho, eu sou o Ravi, eu sou analista de projetos aqui do Instituto Mais Diversidade e sou um dos analistas que está responsável pela pesquisa aqui esse ano. E vou trazer algumas das principais dúvidas que a gente costuma receber até por e-mail, enfim, para a gente já conseguir adiantar algumas coisas. Então, eu vou trazer aqui, são poucas coisas, no final a gente vai abrir para dúvidas também, tá? Vi que já tem algumas aqui no bate-papo, a gente vai responder lá no final. Com relação ao acesso ao questionário previamente, a gente recebe alguns e-mails, então a gente sabe que é uma coisa que facilita bastante, mas a gente não está com ele disponibilizado já um PDF ali de início, porque vocês têm acesso à plataforma onde vocês conseguem ver também, né? Mas se vocês preferirem ter acesso ao PDF, inclusive porque a gente sabe que na maioria dos casos não é uma pessoa só que está respondendo, né? São várias pessoas responsáveis por reunir todas as informações. Pode só mandar um e-mail aqui para equidadebr@hrc.org que a gente envia, tá? A gente está com um fluxo relativamente grande de mensagens, então a gente está demorando até uns 2 dias para poder responder, mas a gente envia para todo mundo que precisa, sim. Aí a questão dos documentos, né? Como garantir que eles são válidos? Aí a Gabi trouxe ali alguns exemplos, eu vou retomar um pouco do que ela falou, só para poder dar alguns pontos de atenção aqui. Por exemplo, a Gabi falou sobre a parte de treinamento em 3 momentos, né? Então, você tem treinamento para a pessoa recém-contratada, para a pessoa que recém virou liderança, ou para todas as pessoas da equipe. Então, não adianta a gente receber só um documento, por exemplo, uma apresentação do treinamento que a gente não entenda o contexto. Então, pode ser feito esse documento de apoio, que nem ela falou, explicando, pode ser enviado para a gente um PDF, como se fosse a versão impressa de um e-mail, enviando o convite para esse treinamento para a pessoa ir contextualizando ali, né, em que momento que ela está recebendo. Então, seja bem-vinda à equipe, por exemplo, no caso de pessoas assim contratadas, convidamos a participação no treinamento, então é importante ter essa demarcação. No caso das pesquisas também, que a Gabi trouxe, né? É importante que tenha o ano. Tudo que a gente coloca ali uma limitação de período de tempo, a gente pede que vocês se atentem muito para que tenha a data no documento. E se a data não estiver já no documento, que seja feita como se fosse uma nota explicativa, uma página inicial ali, informando qual foi o contexto daquilo. E o documento, ele tem que responder a pergunta que foi feita ali, né? Não adianta a gente pegar um documento, por exemplo. A pergunta é sobre. Pensando aqui no exemplo. A pergunta é sobre treinamentos para pessoas recém-contratadas. E aí você fala assim: aqui a gente tem esse treinamento. E não dá todo o contexto de como que ele é, ou em que momento do período de integração as pessoas passam por esse treinamento. Então é importante que seja muito específico, tá? Aqui, de novo, que nem eu falei, para se atentar para a temporalidade e as palavras-chave, que nem a Gabi falou ali, né? Deixa eu só até voltar aqui um pouquinho na parte que ela falou para ver como é que estava escrito. Acho que foi nesse. Ih, não consigo ler não, tá pequenininho. Mas quando a gente fala sobre políticas, né, código de ética, a gente fala sobre ter explicitamente ali os termos identidade de gênero, orientação sexual, enfim, observar se realmente aquilo tá ali, porque se não tiver nas entrelinhas, aí a gente precisa que vocês procurem um outro documento que tenha aquilo mais explícito,
para estar de acordo com o que a gente está procurando aqui, tá bom? Avançando, o resultado vai ser divulgado lá no mês de setembro, tá? A gente vai estar um pouco diferente esse ano. Normalmente a gente estava divulgando em junho, porque a gente estava começando no final do ano anterior, né? Então a gente lançava a pesquisa lá para outubro e lançava ela em junho. Esse ano a gente fez diferente. A pesquisa foi lançada em fevereiro, as inscrições estão abertas até o dia 30 de abril, e aí a gente vai passar por um processo de auditoria que é bastante longo aqui, por isso que o relatório vai estar pronto para divulgação só em setembro. A gente não tem possibilidade de recurso, mas a gente toma muito cuidado com essa auditoria, com a análise dos documentos, então a gente não vai eliminar, por exemplo, inscrições, porque a gente viu ali que nem eu falei agora, toma muito cuidado com as datas, com a contextualização. Não significa que a gente bateu o olho ali e algum aqui não tá, que tá faltando isso, a gente já vai eliminar, tá? A gente tem a prática aqui de quando a gente tem alguma dúvida, a gente vê que tem alguma coisa que não tá batendo muito bem ou que não responde exatamente a pergunta, mas a gente vê que a resposta tem o potencial ali de ser reconhecida, a gente entra em contato por e-mail para poder entender, né, o que veio faltando, se tem como reenviar um documento diferente, ou adicionar aquela explicação no documento que foi enviado para a gente poder evitar de não reconhecer empresas que deveriam ser reconhecidas, né? Então a gente faz esse acompanhamento depois. E aí é importante quando vocês forem responder, atentar bem para qual é o e-mail que vocês vão colocar como contato primário e secundário, porque a gente vai precisar enviar esses e-mails e receber as respostas ali, não muito depois, para a gente poder ter tempo de finalizar a auditoria aqui, tá? Como vai ser feita a divulgação? A gente vai seguir o padrão do programa global, que nem a gente fez no ano passado, né? Mas a gente vai fazer a divulgação da pontuação somente das empresas que forem certificadas e das empresas que não alcançarem ali os 100%, a gente vai colocar só o nome sem a pontuação lá em uma outra seção do relatório, tá? Esse ano tem um pouco diferente do ano passado, porque esse ano todas as empresas vão receber. No ano passado a gente fez um contato ali antes, mas esse ano tá diferente porque a gente já incluiu ali para poder estar dentro do padrão, num termo de compromisso, que a gente consegue, de consentimento, desculpa, que a gente consegue divulgar o nome e reconhecer todas as empresas que participaram, tá? Então não precisa se preocupar com isso depois, só de participar a gente já vai estar divulgando ali, ou entre as certificadas ou entre as não certificadas, aí nesse caso sem a pontuação. Como ser uma empresa de destaque? A gente fez nas últimas duas edições esse exercício, né, de procurar empresas de destaque. A gente fez o reconhecimento de algumas ali no próprio evento de lançamento do relatório. E aí, para selecionar, a gente parecia se atentar muito lá à última pergunta do questionário. Estou até com ela aberta aqui. A pergunta diz: se você tivesse a oportunidade de divulgar uma iniciativa muito bem-sucedida de diversidade e inclusão LGBTQIA+, de sua organização, qual você escolheria? Então, essa parte aqui é legal porque você não fica preso para o que está sendo perguntado ali no questionário. Você pode escolher qualquer uma das iniciativas que vocês têm e compartilhar. E aí a gente vai olhar essas iniciativas e vai selecionar as que mais se destacaram, que forem mais originais, que causem mais impacto, que realmente a gente que seja destaque, né? Como o próprio título diz. Então, essa última aqui, ela não está dentro das pontuadas, mas não negligenciem, porque essa pergunta é que pode dar esse destaque para a empresa de vocês lá no momento da divulgação. E aí, por falar em divulgação, já encaminhando para o final, a gente vai fazer a divulgação lá no mês de setembro, que nem eu falei, mas a gente não tem ainda a definição de quando vai ser, exatamente no mês, do local. A gente ainda vai definir se vai ser presencial ou remoto, mas independente do formato que for ser, vocês vão poder convidar o grupo de pessoas colaboradoras para poder comemorar a certificação, enfim. E no mesmo dia que a gente fizer esse anúncio, a gente vai divulgar também o relatório ali, completo da pesquisa, com todas as análises, todos os dados coletados, enfim. E aí a gente vai entrar em contato com as empresas que estiverem inscritas ao longo do período de auditoria, enquanto a gente estiver paralelamente programando aqui essa divulgação, a gente vai informando também por e-mail para todo mundo. E aí com isso eu fecho e aí vou abrir para dúvidas. Mas eu vou tirar a projeção da tela para eu poder ver todo mundo, tá? Ó, já tem duas perguntas aqui no bate-papo. Não sei se eu tenho mais para cima que eu não vi, mas a primeira é: o que seria soma de créditos em programa de treinamento? Isso, aqui, Felipe, acho que é em relação ali o pilar de educação, né, do terceiro critério.
ele é em relação a algumas empresas que possuem esses programas de treinamentos que vão ter as somas ali de créditos, e aí a nossa pergunta busca entender se dentro desse programa tem treinamentos voltados à temática LGBTQIA+. Mas se a organização, por exemplo, não tem esse esquema de somas de créditos, então treinamentos que são para todas as pessoas, né, que vão abordar a temática LGBTQIA+, estão válidos também, né, desde que tenha a comprovação tudo ali certinho. Aí, em relação também à sua segunda pergunta sobre o banco de talentos afirmativo, seria uma ação válida, porque ela está dentro daquela categoria ali de RH, aí, desde que seja voltada ali especificamente, né, para as pessoas LGBTQIA+, também. Obrigado, Gabi. Aqui, gente, alguém mais? Podem mandar aqui ou podem levantar a mão também. Ah, chegou mais um aqui. Minha pergunta é técnica. Gostaria de saber se mais alguém teve problema em começar a responder a pesquisa e salvar para uso posterior, mas não recebeu o e-mail. Nós não tivemos essa relação de não receber o e-mail, orientamos que olhe o spam também, que às vezes pode ser encaminhado para lá, porque é algo da própria ferramenta da Question Pro. Mas, Luiz, também pode enviar para a gente um e-mail falando que começou, a gente consegue identificar a sua organização e te mandar esse link também por e-mail para você continuar a partir de onde parou. É só ir notificando a gente. O Felipe, será que a gente esclareceu bem para ele? Tá ok, Felipe? Você ficou quieto, tá bom, né? Tá ótimo, fiz um joinha aqui, ficou super nítido. Ah, Obrigado. desculpa, eu não vi. Obrigado, querido. Nada. Leandro? Boa tarde, tudo bem? Leandro aqui da Arcos Dourados. Na verdade, não sei se é uma dúvida ou um pedido. No último ano nós cometemos aqui um erro de iniciantes e nós preenchemos as respostas e salvamos, mas nós não salvamos isso numa base interna. Então eu queria entender se a gente consegue ter acesso às respostas feitas no ano anterior, não dos documentos, porque isso a gente tem fácil acesso, muito mais da descrição das respostas mesmo, que facilitaria o trabalho aqui. Consegue sim. Você pode mandar um e-mail para aquele que a gente passou agora há pouco, o equidadebr@hrc.org, que a gente vai localizar aqui a inscrição e manda para vocês. Perfeito, obrigado. Eu tenho dúvida. Negócio tão bem feito, tão bem explicado. E é mesmo, né? Muito orgulho, viu, dos indicadores, das questões, né, da apresentação. É muito bom. Essa apresentação vocês vão compartilhar ou não? Já Vamos sim. falaram. Nenhuma dúvida mais, pessoal? Que Apareceu aqui. beleza. Cai. Chegou mais um aqui, ó. No caso de empresas multinacionais que utilizam políticas globais de treinamentos online para todas as subsidiárias, podemos mandar provas baseadas nesses documentos? Nesse caso, precisa ter alguma coisa nesse documento que aponte, por mais que ele seja usado também em outros países, que aqui no Brasil ele também é válido, que também é utilizado aqui. Então, por exemplo, acho que se você tiver uma versão que seja em português, por exemplo, já ajudaria. Ou que no início ali diga certinho quais são os lugares onde é aplicado essas políticas. Eu imagino que se for utilizado no Brasil, deve ter uma versão em português também, né? É só mostrar a utilização no Brasil, né? Porque tem algumas empresas chiques que dá tudo treinamento em inglês. Mas só de mostrar a utilização no Brasil para os brasileiros ou os colaboradores do Brasil é a prova, né? Isso. Douglas, Douglas, Gente, vocês falaram de unidades internacionais, me veio uma dúvida aqui, que eu lembro que algum lugar eu vi que nós íamos ter essa pesquisa também voltado para outros países aqui da América Latina. Pergunto porque o time do Chile também tem vontade de participar das pesquisas da Human Rights Campaign. Tem alguma previsão? Vocês sabem de alguma coisa? A gente ainda não sabe, mas a gente pode passar o contato do time do Chile para vocês, compartilhar com vocês. Aí vocês podem ou passar para a equipe de vocês no Chile, ou entrar em contato direto com eles para eles passarem mais informações.
O Saí de questionário é quem falou, mas perguntado, né? agradeço. Foi a Joyce que respondeu. Mas aí só pra pedir, manda um e-mail pra gente lembrar certinho de te mandar, tá? Esse contato. Marília? Eu tenho uma dúvida. Aqui na TE, a gente tem nas nossas políticas de benefícios e tudo, para todos os colaboradores. Não existe a palavra especificamente para pessoas trans, esse nível, né? E aí eu queria saber se isso também conta no momento de responder a pergunta, porque no começo a gente tem umas perguntas, vocês têm benefício, não sei o quê, especificamente para pessoas trans? Os nossos benefícios são estendidos a todos os colaboradores. Aí a gente está nessa dúvida de se isso vale ou não. Não vale, Ok. não vale, né? Não vale porque tem que ter a especificidade, né? Sim, Fosse o nosso assunto aqui, pessoas com deficiência, a mesma coisa. Essas afirmações generalizantes nunca nos ajudou, viu? É isso que a gente quer que as empresas Sim. aprimorem. Vocês têm aí A milhões gente de está chances de trabalhando muito fazer. para mudar isso. A gente está É, fazendo é uma porque de repente política e até tal. tem, né? A prática É. específica, mas os documentos com essa coisa genérica, assim. Uhum. Nós gostamos de gente. Falar, ai que bom, ainda bem. Mas Sei. gostar de gente significa pagar os hormônios lá, fazer as, né? Então, essa especificidade é importante que as políticas cada vez mais tratem. Que a questão do Felipe lá é legal por conta disso. Você vê, a gente quer vaga afirmativa. A gente quer que a empresa demonstre ali esse interesse de ir atrás. Então, ela tem mecanismo, um deles é vaga afirmativa, mas se há outras formas de você ter acesso mais rapidamente, com garantias de colocar pessoas trans, nesse caso, no lugar ali, fale disso, né? E demonstre, mostre os documentos. Mas afirmações genéricas não nos ajudam. Nos ajuda. Não é diversidade, né? Tá Ô, bom. Rei, só para pegar o gancho para reforçar aquilo que eu tinha trazido antes, da oportunidade que vocês têm de usar essa pesquisa e as perguntas que estão ali como um guia de gestão também. Várias empresas, quando elas se deparam com algumas das perguntas, elas falam: Nossa, isso aqui eu não tenho, mas existe uma oportunidade de desenvolver algo a partir de agora, para que também no ano que vem eu esteja pronto. Então, usem a ferramenta como uma ferramenta de gestão mesmo, para entender para onde estão direcionadas às melhores práticas do mercado, que eu preciso olhar, que eu não estava olhando. E daí, conectado com isso que o Rei trouxe, que é super importante para esse e todos os temas de diversidade e inclusão, intencionalidade. Quando a gente adiciona essa pitada de intencionalidade, a gente consegue fazer com que as nossas ações sejam de muito mais resultado e com isso a gente consegue, de fato, comprovar que somos uma empresa que está preocupada com a inclusão das pessoas LGBTQIA+. A gente induziu, né? A gente, que eu digo, há anos, né? Todo esse movimento aqui no Brasil, o Etos, a gente induziu que as empresas saíssem do genérico. Por exemplo, no Código de Conduta, tem empresas que opta, ou mesmo a política de direitos humanos, opta por não falar de alguns de nós, de não especificar ali. Nós estamos dizendo assim, olha, é uma parte. Nós queremos que a empresa aprenda a colocar ali a questão etária, a questão regional, a questão da religião, a questão da diversidade sexual e de gênero, a questão da deficiência. Então, a gente quer nomear assim. Lá nos Estados Unidos, década retrasada, foi importante o movimento que eles fizeram para os códigos de conduta eram monitorados e só falavam de orientação sexual, não falavam de identidade de gênero. Quando a gente no Brasil, na década de 10, né, depois criou o fórum, e tal, a gente também trouxe isso, que a gente já trabalhava isso nas empresas, tal, mas com o fórum a gente reforçou essa mensagem, falou, já que você vai falar de diversidade sexual e de gênero, coloca as orientações sexuais, orientação sexual e identidade de gênero, os dois juntos, que já demonstra que você não abandonou alguns de nós, né? Então, é isso que eu chamo, né? Que a gente vai elevando o patamar mesmo, de propósito. Então, se você é reconhecido ali, é legal saber. E trabalhar isso internamente, procurar a área de compliance, os colegas de compliance, que lá no mundo do compliance eles vieram para essa conversa.
Eles estão sendo instigados, você olha a literatura, os documentos lá da CGU, estou no conselho lá da sociedade civil, o CETIC, né, que chama, que é o conselho da CGU, da Controladoria Geral da União, que trata dos nossos códigos de conduta, as políticas anticorrupção, essa coisa toda. Eles vieram para a conversa de diversidade fortemente. Nem sempre nós da área de diversidade olhamos para o compliance com atenção. Esse daí é um bom motivo de procurar o compliance já para falar o nosso código de conduta quando vai ter revisão. Ele precisa contemplar algumas questões que não estão sendo contempladas. Isso vale para outras políticas também, né? Que é uma escolha das empresas, só que a gente está reconhecendo a escolha das empresas que vieram nessa direção. Meus benefícios são genéricos demais, a exigência é que a gente torne eles mais acessíveis para as mulheres, as mães atípicas, as não sei o quê. Essa é a contribuição de diversidade para você olhar para as pessoas considerando suas demandas. Na demanda mora inovação, né? A possibilidade de você achar um fornecedor novo, uma solução nova, às vezes para aquele público específico ou para todos os outros. Certo, Felipe? Certíssimo. Deixa eu tirar uma dúvida rápida com vocês, mais para fins de organização, tá? Em setembro, a gente tem aqui no nosso calendário corporativo com as comunicações oficiais a campanha da luta da pessoa com deficiência, né, por conta do dia 21 de setembro. Então, a nossa segunda quinzena é bem, assim, lotada de comunicações, publicações. Aí eu queria sentir um pouco dos tempos e movimentos, se vocês pretendem avisar as vencedoras, vamos dizer assim, mais no início de setembro, ou se mais no final, só para organizar aqui as comunicações e não ter um canibalismo dos temas, sabe? Pessoas com deficiência, com pessoas LGBTI+. Porque a gente passou por mês da pessoa com deficiência, né? Nacional. A data nacional aí já cria auê. Olha, o, o evento de lançamento em si, a gente não tem ainda a data, a gente só tem ali essa previsão para setembro. Agora, com relação a resultados, eu imagino que a gente vai enviar mais para o início do mês, então já dá para ter uma organização ali, mais ou menos. E o evento, ele possivelmente, eu estou arriscando aqui a dizer que ele vai ser marcado com mais de mês de antecedência, porque a gente precisa garantir que todo mundo tenha agenda, que todo mundo consiga ir, a gente não pode avisar isso em cima, né? Então, eu imagino que o resultado mais para o início do mês e o evento talvez até antes disso. Ah, eu queria dar essa sugestão humildemente. Eu sei que eu não sou da equipe organizadora, mas se puder marcar longe dessa data da pessoa com deficiência, porque eu tenho até dificuldade de agenda, assim, com as pessoas que vão comparecer, porque vai ter uma série de eventos aqui, mais pro fim do mês, desse tema do anticapacitismo. Então, só para ficar nesse radar de vocês dos temas, tá? Isso é algo que a gente costuma fazer quando vai marcar esses eventos, a gente procura não chocar datas, né? Então, mas Sim, obrigado por você principalmente ter 21 de trazido, setembro. Tá bom, beleza. tá? Mas vamos olhar para isso sim, obrigado. Dia Internacional tem que celebrar em dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Os dois. Nunca é demais. Muito bom a gente ter conquistado, né, uma data nacional. Tudo bem. É isso, pessoal? Pessoal, mais alguém? Mais al- Não, se ninguém Excelente. tiver pergunta, a gente vai na direção de bater a meta que o Rei acabou de colocar aqui para gente, de Triplicar. triplicar o número de empresas que Use como tiraram. diagnóstico, né? Você viu que a turma usa mesmo. Você Claro. não sabe que você não vai ter o reconhecimento, mas use como ferramenta de diagnóstico e de engajamento interno, né? Você participar e falar, olha como nós estamos aqui, ali, a coisa, olha que oportunidades que a gente tem, uma escolha para caminhar nessa direção, usem mesmo. É para isso que a gente criou, para criar referência das empresonas, nota 100, e para que seja uma ferramenta de diagnóstico para você aprimorar a leitura da situação atual, definir Total. com os colegas a situação desejada e ter planos de ação cada vez mais consistentes. Tudo no fórum é isso também, né? Aquelas ferramentas que a gente criou lá no começo, dos indicativos de ação, indicador também é isso. Esse daqui é o suprassumo, é a versão melhorada, olhando para uma parte, né, da conversa, que é o ambiente de trabalho, inclusivo, respeitoso, seguro e saudável para todas as pessoas. É isso, pessoal. Tudo Não de vamos bom, deixar gente. a desaceleração de outros países influenciarem aqui, não, que a gente vai acelerar. Beijo, beijo.
Vamos juntos. Beijos. Beijo, Tchau, obrigado, gente. gente. Tchau, gente. Muito tchau. obrigada. tchau. Tudo de bom, tudo de bom. Tchau, tchau, gente.